às 10h20 da manhã, anunciando o Revista Mulher, chegando no oferecimento de Farmácia Bem Ativa e também no oferecimento do Supermercado Parena. Colega Camila, tudo bem contigo? Bom dia, tudo certo? Bom dia, Zé, bom dia a todos os ouvintes, tudo certo. E bom dia a nossa convidada, fique à vontade. Isso aí, a convidada de hoje então no Revista Mulher desta terça, dia 16, é a psicóloga Camille Luiza da Rosa. Camille, muito bem-vinda, seja bem-vinda aqui à Rádio Venâncio Aires. Bom dia, Camila, bom dia, Zé, bom dia a todos os ouvintes da RVA, obrigada pelo convite. Isso aí, Camille, até para os ouvintes então saberem do nosso assunto aqui, eu gostaria primeiro que você, explicasse então quem é Camille, o seu trabalho desenvolvido aqui no município. Tudo bem, eu sou psicóloga, sou formada há 12 anos, resido em Venâncio desde 2008, tive um período fora aqui de Venâncio Aires nesses 10 anos, 11 anos. Hoje eu trabalho 40 horas na Prefeitura Municipal de Venâncio Aires, sendo 20 horas na política de assistência social e 20 horas na política de saúde. Então eu me divido nessa carga horária, trabalho hoje no CRAS da Batiste, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Trabalho no CAPS 2, com a questão dos transtornos mentais graves e persistentes. E trabalho no Centro Materno Infantil, com gestantes e puérperas. Esse trabalho você realiza no Poço Central? Isso, esse é o trabalho que eu estou 4 horas, uma vez por semana só que eu estou lá. Camille, ainda dentro da tua apresentação, tu és filha de filhos de Venâncio Aires, mas tu nasceste fora, né? Sim, eu nasci em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Eu hoje tenho uma dificuldade para dizer de onde eu sou, porque filho de militar não tem muito de onde é, acaba sendo mesmo do Brasil, porque a gente teve várias cidades, nos mudamos várias vezes. Mas enfim, meus pais são naturais de Venâncio Aires, desde que se casaram não residiram mais aqui. Mas eu sempre costumava vir passar férias, Pelo menos uma vez por ano as férias eram em Venâncio Aires. Casa dos avós e tal. Na casa dos avós, dos tios, E eu jamais imaginava que um dia trabalharia em Venâncio Aires, E eu acho que acabei vindo para fazer esse resgate com a família, de poder ter essa convivência que na infância era muito rápido, Éramos sempre nós longe, distante, e agora morando em Venâncio deu para a gente resgatar esse convívio familiar, que nos fez falta aí quando éramos crianças. Sim, a vida de militar, dependendo do militar, gira muito, teus pais, mudaram muito. Vocês tiveram experiência, inclusive, fora do país, Moramos 2 vezes, moramos no Paraguai e moramos na Venezuela. E agora, daí então, quando eu já estava aqui casada, acostumada com a vida nômade, fui morar no Canadá com a minha família, com o Luciano e tinha só o Luca na época. Então a gente se acostuma também com as mudanças, Agora Venâncio é o local que eu estou há mais tempo residindo, Porque realmente o pai ficava às vezes 3 anos, o máximo de tempo que a gente morava numa cidade. E então ficar 10 anos é quase uma vitória, Zé. É verdade. Mas uma cidadã do mundo, embora jovem, com muita experiência para trazer, para dividir. Fique à vontade, Camila. Bom, Camille, e lá, como você morou fora, no Canadá, lá que despertou esse interesse aí pelo doula, porque você faz serviço de doula também, Você exerce essa função. Eu fiz a formação em doula a partir de realmente ter residido fora no Canadá, porque o sistema de saúde lá é diferenciado. E eu acabei engravidando do meu segundo filho lá no Canadá. Foi uma experiência completamente nova para nós, não estava planejada, mas foi muito interessante, porque parte do pré-natal eu fiz lá. E aí, então, antes dele nascer, nós decidimos voltar para ter o filho aqui no Brasil. Antes de continuar, desculpa te interromper, Camille, mas assim, dá uma contextualizada para a gente, porque esse termo doula, ele é um termo, não é usual, para muitos é desconhecido. Dá uma contextualizada para a gente, o que é doula? Doula é a profissional que acompanha a mulher no momento do nascimento de um filho, Tanto no pré-natal, que é acompanhada todas as informações sobre as questões do parto, as questões fisiológicas, tudo o que acontece no momento do nascimento. Antigamente as mulheres tinham sempre a presença de alguém ao seu lado, tinha muita a presença das parteiras também. E com a tecnologia, conforme as coisas foram evoluindo, se perdeu isso, O nascimento começou a ser dentro de hospitais. Então, num ambiente completamente diferenciado do que era, dentro das casas, com família envolvida. Então, hoje a doula vem para tentar resgatar esse papel desta mulher que ficava ao lado de uma gestante, no momento que ela estava tendo seu filho,
para orientar para alívio da dor sem necessidade de uso de medicação, para apoio emocional. Então esse é o papel da doula, é apoiar a mulher. Se a gente observar e voltar no passado, as parteiras, elas não tinham conhecimento técnico, científico, elas eram experiência passada, às vezes de mãe para filha e tal, né? A doula, ela tem um estudo, um conhecimento, ela busca, ela tem essa base? Sim, ela precisa fazer um curso de formação para poder ter esse conhecimento, né? E a doula, ela não pode fazer alguns procedimentos que são do profissional médico, né? Não pode fazer exame de toque, não pode fazer nada que seja invasivo, é só orientação, né? Então o papel é bem diferenciado do papel do médico. A parteira, ela realmente atuava de uma forma muito mais presente, abrangente, né? Abrangente, era ela quem fazia o parto. A doula não, a doula está acompanhando a gestante. Eu vejo muito como um apoio emocional, naquele momento que a mulher está com muita ansiedade, com muitas dúvidas, está com medo daquele momento, então essa mulher, ela está ali para ajudar, né, para ser esse suporte para ela. Mas o parto em si não é um trabalho da doula. Não, né? é o trabalho da doula, não, isso é o médico obstetra quem faz. Mesmo em casa, mas nesse caso teria uma equipe, a gente está falando de uma experiência, especialmente do Canadá, lá, eu imagino que a assistência de saúde seja bem diferente. Lá tem equipes que vão à casa, como funciona isso? Sim, lá eu optei por fazer pré-natal com parteira, porque lá nós podemos optar, ou a gente faz com médico, como se fosse o nosso médico da família aqui, vai para um centro de saúde, no momento do nascimento no hospital é o profissional que está de plantão quem atende. Eu optei por fazer com parteira, então eram 3 profissionais que faziam o meu pré-natal. Uma delas estaria no momento que estaria de plantão, estaria atendendo no momento que eu entrasse em trabalho de parto, né? E aí eu receberia um aparelhinho para ser monitorada a questão das dores, das contrações, para acionar essa pessoa. E aí ela poderia ir até em casa, esperar o momento da evolução dessas contrações e da dilatação para depois nós irmos para o hospital. Mas tem a opção do nascimento ser em casa, em locais que tem banheiras, aí é uma opção da mulher lá. Né? Hoje no Brasil, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, os médicos estão proibidos de fazerem partos domiciliares. Né? Então, enfermeiro obstétrico pode, mas médico não, por uma questão do CREMERS aqui no Rio Grande do Sul. Sim, curiosidade, né? E Camila, aqui em Venâncio, assim, esse assunto, né, eu acredito que ele é discutido ainda e ele não é muito aberto, né? Como é que está esse assunto aqui em Venâncio? Eu me vejo como precursora, assim, desse trabalho, né? Eu fiz essa formação logo que o meu filho mais novo nasceu, ele tinha 3 meses, me acompanhou no curso, eu fiz a formação, comecei a falar um pouco mais sobre isso, acompanhei alguns nascimentos, né? Esses nascimentos acabaram tendo como resultado não parto normal, mas uma cesariana. Mas hoje eu vejo muito a questão do respeito às decisões da mulher, né? Hoje eu vejo, não importa se ela optou por parto normal ou por cesariana. O que importa é que ela esteja informada sobre isso. Né, que ela saiba que isso pode acontecer, que ela não vá com uma expectativa e que no momento do nascimento ela seja frustrada, porque daí depois eu recebo o trabalho no pós, né, que é talvez uma depressão pós-parto, que são aquelas culpas que as mães carregam consigo, né. Então, assim, eu fiz alguns trabalhos como doula, hoje eu sou muita informação. Nos meus atendimentos eu falo sobre como é o processo de nascimento, eu falo como as coisas vão acontecer, eu falo que elas podem esperar para ir para o hospital, que não precisa romper a bolsa e sair correndo. Né? Então hoje nós temos um grupo virtual que é o Mamãe Recém-Nascida, né? Que é um grupo que muitas mães que vão ali no posto veem um número, é um grupo do WhatsApp, elas podem participar e ali vem muitas dúvidas assim, né? De sair, rompeu, tem líquido, tem isso, tô com dor, o que é, né? Então só essa informação eu já vejo como muito positiva, né? Delas não estarem também às cegas, assim, de o que está acontecendo. Hoje elas sabem que elas têm acesso a essa informação. Então, como doula, ativamente eu não estou, mas eu estou na parte da informação mesmo, né? Da prevenção, do esclarecimento, que eu acho que é muito importante, né? A doula, esta acompanhante, depois do nascimento, ela segue com a mãe dando assistência, então? Sim, ela tem até a questão da doula pós-parto, que ela faz o acompanhamento do aleitamento materno, porque no momento que a mãe está, às vezes as dificuldades não aparecem em função esse processo é muito inicial da amamentação, tem apenas um colostro, e quando a mãe chega em casa é que as coisas começam a acontecer. Então a doula, ela dá esse suporte, né, de orientar, de dar informações sobre o aleitamento, questões da família, porque a gente sabe que quando nasce um bebê, a família toda, né, como se passasse um furacão naquela casa, são muitas adaptações, são muitas coisas diferentes, e por mais que essa mãe tenha desejado esse filho,
é uma mudança para a vida toda, né? E a gente só se dá conta depois que um filho nasce, né? Fico pensando assim das muitas mães que tem a avó do lado, tem a mãe, tem a sua mãe do lado, alguma tia mais experiente, ou até uma irmã mais velha, experiente, né? Mas tem muita gente que é só. Muitas mulheres que ficam realmente mudas para uma cidade, não tem uma parceria assim tão próxima de familiares. Nossa, a doula é como se diz, é uma companhia e especialmente um suporte muito importante. Sim, isso é uma realidade, Zé, que eu vejo da nossa sociedade hoje, do imediatismo, né? Que tudo é muito rápido e as mulheres estão muito sozinhas nas suas maternidades. Porque também as avós ainda estão no mercado de trabalho muitas vezes. Então, antes isso que existia de ter uma avó, de ter tia, de ter vizinha, de ter prima, das mulheres crescerem com muitas mulheres, com filhos, vendo amamentar, os filhos nascerem, isso era muito natural. E hoje nós estamos muito isolados na nossa sociedade. Então, quando isso acontece, elas se sentem muito sozinhas, né? E é muito difícil passar por isso sozinha. Olha, Camila, que interessante essa percepção que é muito simplória e muito verdadeira. Eu imagino, não é que eu imagino, eu realmente lembro disso porque eu cresci com minhas irmãs, com primas, enfim, observando aquela convivência, né? Nascia uma criança, estava todo mundo lá, ou mesmo antes, né? Acompanhando e verificando para ver como é que era. Hoje tu tens razão, Camila, é tudo muito, cada qual no seu mundo, na sua realidade, e quando acontece uma gravidez ou um parto, é um fato novo. Né? Não tem aquela convivência, aquela parceria de outros tempos, né? Isso, e daí é aí que vem essas expectativas dessa maternidade que é idealizada, das coisas que tem que acontecer conforme às vezes se imagina a maternidade cor-de-rosa que a gente fala, né? E quando o filho nasce, que vem tantos desafios. E aí vem a culpa delas, né? Eu não sabia disso, não me falaram sobre isso. E elas não querem às vezes falar porque acham que eu não sou boa mãe, né? Eu vejo a pessoa que está do meu lado, às vezes ela sabe fazer, ela sabe cuidar, mas por que eu estou sentindo isso que eu estou sentindo? Por que eu estou me sentindo incapaz? Porque o bebê, ele é um desconhecido para a mãe também. Essa mãe teve esse bebê na sua barriga, né? Mas no momento que nasce, esse filho está concreto, né? Tem uma questão de luto daquele bebê imaginado, do bebê que é real, que sempre é diferente do que uma mãe imaginou, né? E não é que seja ruim, é diferente. E nós temos que nos adaptar a essas diferenças e essas coisas que acontecem fora daquilo que imaginamos, né? Mas, e é esse trabalho que eu gosto de fazer, de orientar, de prevenir uma depressão pós-parto. Porque daí tem um momento quando o bebê nasce que a mulher tem uma tristeza que é esperada, que até por questões hormonais, de mudanças, né? O corpo da mulher está se transformando quando o bebê nasce. Então, uma tristeza até umas 2 semanas iniciais do nascimento, ela é muito esperada. A mulher tem vontade de chorar, acha que não deveria ter tido filho naquele momento, se arrepende, né? Aí se sente culpada, e às vezes as pessoas não compreendem isso, né? Então, é isso mesmo, é isso que acontece, né? E mesmo que seja o segundo filho, ela vai vivenciar isso de novo de uma outra forma. Então, esse é o trabalho que eu gosto de realizar, de informar para que ela não se assuste quando ela sentir essas emoções. Que dentro de um puerpério cabem todas as emoções humanas, né? Alegria, raiva, tristeza, arrependimento, ódio, existe, né? E não é porque eu não amo meu filho. Esse amor, ele é construído à medida que a gente convive com a criança. Eu sempre digo, a gente não se apaixona pelos nossos companheiros à primeira vista. Isso é um pouco... É infantil até achar que existe, né? Um filho é a mesma coisa, a gente se apaixona pela convivência que a gente tem com ele, com o sorriso que ele nos dá de volta, quando as coisas começam a ir bem, né? Com essa identificação com o bebê. Então isso não nasce pronto, isso é com o tempo. E essa profissional, né, o profissional acaba se tornando alguém da família também, né, como se fosse alguém da família por estar fazendo esse acompanhamento, né. Isso, dando esse suporte. Isso aí. Camille, além desse trabalho e dessa sua formação como doula, você, como tinha citado, realiza o trabalho no CAPS 2, né, e no CRAS da Batiste. Como é que é o seu trabalho nesses 2 lugares? O CRAS da Batiste, então, é dentro da política de assistência social, dentro da questão da proteção social básica, onde nós prevenimos situações de vulnerabilidades sociais. Vulnerabilidades várias, né? Desemprego, infrequência escolar, questões de uma moradia adequada, de ter acesso à alimentação. Então, o nosso trabalho é
com esse objetivo. Então, nós temos grupos com crianças, né, uma vez por semana, tem grupo para mulheres, tem grupo para idosos, então, um trabalho bem de prevenir que as coisas aconteçam, né, para que não exista violência, negligência, né, maus cuidados, nosso trabalho é preventivo lá. Dentro do CAPS 2, então, que já é na saúde, que é o trabalho é o local que eu trabalho há mais tempo na prefeitura, são os transtornos mentais graves ou persistentes. Então, nós trabalhamos com depressões graves, ideações suicidas, tentativas de suicídio, as psicoses aí, que são esquizofrenia, outros quadros psicóticos. Então, é bastante trabalho, né? Evitando, porque Venâncio tem essa questão do suicídio, né? Que é muito impactante. Então, a gente trabalha para que reduzir esses números, né? Para que as pessoas tenham esse atendimento lá. Uhum. E também no posto central, né? E aí no Centro Materno Infantil, que são as 4 horas, né? Bom, eu queria te perguntar também, Camille, porque vocês vão ter a Semana Mundial do Aleitamento Materno, né? Isso, a Semana Mundial do Aleitamento Materno ocorre de 1º a 7 de agosto. Esse ano, então, nós queremos desenvolver uma ação com as mulheres, que elas possam enviar seus relatos sobre como foi esse processo de aleitamento materno para elas. Não precisam ser relatos positivos, de sucesso, nós queremos ouvir mesmo assim quais são as dificuldades que existiram aí, porque no dia 8 de agosto a gente vai fazer uma roda de conversa trazendo tudo que elas, né, relataram sobre esse momento. Então, é bem para marcar e para informar. A gente precisa falar sobre isso. Cada ano tem um tema. O tema da semana esse ano é empoderar pais e mães, favorecendo o aleitamento materno. Então, vem bem ao encontro, né, da questão de informar para que elas saibam também como é esse processo. A amamentação também não é um ato instintivo, como as pessoas imaginam, né? Ele precisa ser, às vezes, aprendido, às vezes pode ter algumas dificuldades iniciais, e tem muito mito relacionado a isso, né? De não conseguir amamentar. E é isso que a gente quer poder abordar. Esclarecer. E Camille, como é que faz, assim, né, para enviar ou para entrar em contato contigo? Tá, podem mandar, então, os relatos para o meu WhatsApp, que é o 991384375. Então, por ali a gente está recebendo esses relatos até o dia 1º de agosto. Então, nós vamos depois com fotos também, para depois poder divulgar. A gente quer fazer um mural de fotos lá no posto também e poder divulgar essas experiências que elas trouxerem. Interessante, né, Zé? Interessante. Isso aí. Tá bom, então, Camille, eu agradeço a sua participação aqui na rádio, no quadro Revista Mulher desta terça-feira, então, e as portas estão abertas aí, tá? Muito obrigada pela possibilidade de vir falar um pouquinho mais. Nossa, portas abertas, Camille, quando quiser, puder. Eu tenho a impressão que a Camille pode nos ajudar, pode colaborar muito conosco no sentido de, não conosco, mas com a própria sociedade, com as mulheres, no sentido de ajudar as pessoas. Obrigado, Camille.